Pode um líder cristão ingerir bebidas alcoólicas? No vídeo de hoje, um texto de Donald Stamp, publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1984. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nesta série de artigos acerca do vinho, temos tratado sobre a seguinte questão: pode o cristão ingerir bebidas alcoólicas? Nos dois últimos, mostramos que o vinho aceito na cultura dos judeus nos dias de Jesus foi, primeiro, suco de uva não fermentado, recentemente preparado de uvas frescas ou à base de xarope. 2. Vinho fermentado misturado com água, à proporção mínima de 1 parte de vinho para 3 de água, indo até 1 parte de vinho para 20 de água. Neste artigo, trataremos do padrão de Deus para crente em relação ao assunto em pauta, principalmente no que tange à vida dos líderes cristãos. Afinal, pode um pastor ou líder cristão ingerir bebidas alcoólicas? Vejamos o que a Bíblia diz concernente ao uso do vinho e os líderes cristãos. 1. Os líderes cristãos são chamados para servirem de modelo do elevado padrão de santidade divina. Na economia básica de Deus em Israel, as pessoas com grande responsabilidade tinham um padrão superior de vida. Deus sempre quis que seus líderes vivessem uma vida com um modelo o mais elevado possível, que representasse uma profunda separação do mundo. Esta exigência, por conseguinte, resultaria em uma grande culpa se o padrão de Deus não fosse vivido adequadamente pelos líderes. Esta mesma ordem verifica-se também no Novo Testamento, em relação aos líderes. Tiago diz no capítulo 3, versículo 1: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Isto significa que Deus irá julgar os obreiros cristãos pelo seu altíssimo padrão de santidade por causa da grande influência que eles exercem sobre o povo. Olhemos agora para os modelos estabelecidos por Deus para os líderes do Velho Testamento acerca das bebidas alcoólicas. 2. O elevadíssimo padrão de abstinência para o corpo sacerdotal. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Levítico 10, do 8 ao 11. De modo geral, o povo poderia beber vinho misturado com água ou vinho não fermentado, preparado à base de uma pasta de uvas, mas aos sacerdotes cabia a total abstinência. Eles eram chamados para um alto nível de vida espiritual e deveriam estar separados para uma devoção e comunhão com Deus. O elevadíssimo padrão de abstinência para os reis e príncipes. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Provérbios 31, 4 e 5. Não somente os sacerdotes eram chamados para uma posição de abstinência, mas também o eram reis e príncipes. Deus não queria que seus julgamentos fossem obscuros, portanto, os reis e príncipes deveriam estar à parte, consagrados. Segundo Provérbios 31 e 6, a bebida forte, vinho puro, não misturado com água, só poderia ser oferecida às pessoas que estavam moribundas, doentes, fazendo às vezes de um sedativo para sua dor. Por sua vez, o vinho normal, misturado com água, deveria ser dado para aqueles com problemas profundos, mas os reis, príncipes e sacerdotes eram obrigados a manter-se em total abstinência. O exercício da liderança exigia um alto padrão de vida. 4. O elevado padrão de abstinência para aqueles que faziam votos como nazireu. A chamada de Deus para estes
exigia integral consagração e abstinência de todos os vinhos. Quando um judeu era realmente chamado para pôr-se ele próprio à parte, consagrar e devotar sua própria vida ao Senhor, ele fazia um voto de nazireu que representava para ele um elevado ato diante de Deus. Nazireu vem da palavra nazar, que significa consagrado. Então, nazireu era uma pessoa consagrada. 5. Quais eram os parâmetros desta consagração? O que Deus exigia daqueles que quisessem ser 100% a Ele consagrado? A resposta está em Números 6, 3-5. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem de uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedalhas do cabelo da sua cabeça. Portanto, o elevadíssimo grau de consagração do Velho Testamento envolvia a abstinência de todo o vinho. Quem assumiu o voto de Nazireu tinha uma atitude similar à que exigia o compromisso dos reis, príncipes e sacerdotes, líderes de Deus. Em relação àqueles que faziam o voto de Nazireu, podemos atentar ainda para os versos em Amós 2, 11 e 12. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos mancebos nazireus. Não é assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. No verso 11, o profeta diz que Deus levantou muitos homens jovens para nazireus. Deve ser enfatizado que o Senhor levantou-os para uma incondicional separação dos caminhos do mundo. Mas atentemos agora para Amós 2 e 12. Mas vós, aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Existiam algumas pessoas que estavam pregando que era correto beber vinho e bebida forte. Não obstante Deus ter estabelecido o seu altíssimo padrão com relação à abstinência, lá estavam algumas pessoas tentando atrair os nazireus para a bebida. Os nazireus foram seduzidos com o vinho e se profanaram diante de Deus. Certamente, muitas pessoas no Velho Testamento são parecidas com algumas hoje. Em vez de, no seu modo de vida, manterem o compromisso consigo mesmas, querem ainda derrubar outros e levá-los ao mais baixo nível de vida. Foi isto que aconteceu com o povo de Israel. 6. Fez Deus suas leis inferiores no Novo Testamento? No Velho Testamento, sacerdotes, reis, príncipes e juízes consagrados a Deus não poderiam beber. De igual modo, agiam aqueles que assumiam o voto de Nazireu. Agora, a questão para cada líder cristão hoje é: Deus mudou suas normas no Novo Testamento? Este articulista não acredita assim. Pedro diz em 1 de Pedro 2,9 que nós, os cristãos, isto inclui pastores, missionários e todos os obreiros, somos reis e sacerdócio real. Em 2 de Coríntios 6,17, Paulo afirma, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E em 2 Coríntios 7:1 está escrito, amados,
Pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Estes versículos mostram que todos os salvos, incluindo-se os líderes, são chamados para um elevado nível de compromisso com Deus, e isso implica em uma vida separada e plenamente consagrada. O elevadíssimo padrão de abstinência hoje para os líderes nas igrejas, 1 de Timóteo 3:3, Tito 1:7. Em 1 de Timóteo 3, encontramos as normas para aqueles que exercem liderança na igreja. A palavra bispo, no verso 1, é sinônimo de presbítero ou pastor, que significa um líder na igreja. Aqui podem também ser incluídos, por indução, todos os obreiros, desde o pastor ao professor da escola dominical. Se o indivíduo é um líder na igreja, o verso 2 afirma que ele deve ser irrepreensível. Mas em que áreas? Os versos seguintes dão a resposta. Mas vejamos o que diz o verso 3, não dado ao vinho. O que esta frase significa? Dado ao vinho é a tradução do termo grego paroinon, que significa literalmente estando ao lado do vinho. Portanto, a expressão grega paroinon, acompanhado do negativo, como no português, indica que o líder cristão nunca pode estar na posição de viver ao lado ou próximo do vinho. Em outras palavras, o líder na igreja não deve beber vinho, nem mesmo o que é altamente misturado com água. Ele não pode estar ao lado do vinho, nem por ele ser tentado ou seduzido. Evidentemente, Deus não fez suas leis inferiores no Novo Testamento. Os sacerdotes, reis, príncipes e juízes no Velho Testamento se abstinham do vinho e, de acordo com o texto acima, todos os líderes do Novo Testamento obedeciam às mesmas regras e também se afastavam do vinho. Ora, por que Paulo então disse a Timóteo para beber vinho se o padrão de Deus para os líderes da igreja é de total abstinência? Observamos então a passagem de 1 de Timóteo 5:23. Não bebais mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Existem 3 coisas que podemos observar neste texto. Primeira, o vinho acerca do qual Paulo estava falando não era o mesmo vinho usado hoje. Sem dúvida, ele se referia ao vinho altamente misturado com água. Segunda, ele apenas estava pedindo a Timóteo para usar o vinho como remédio por causa de suas frequentes enfermidades. E terceira, o mais importante em tudo isto é que o próprio Paulo estava insistindo com Timóteo para que ele bebesse vinho. Por quê? Existe somente uma interpretação que faz sentido. Evidentemente, Timóteo não fazia uso do vinho. Se Timóteo bebesse vinho normalmente, Paulo não teria orientado daquele modo. Timóteo estava vivendo de acordo com o elevado padrão exigido por Deus de todos os líderes da igreja, que era o compromisso de não tocar em vinho, fosse ele misturado ou não. Contudo, compreendendo a doença de Timóteo, Paulo estimulou-o a ir em frente e beber um pouco com propósitos medicinais. Timóteo, porém, não queria fazer isto. Conclusão. O que nós estamos dizendo com tudo isto? Estamos afirmando que este é o padrão da Bíblia para toda a liderança espiritual. Este é sempre o melhor caminho para os obreiros cristãos. Isto porque Deus transferiu para o Novo Testamento todas as exigências de abstenção relacionadas com todos os tipos de vinho. Convém acrescentar ainda que, por causa da morte de Cristo sobre a cruz, o mínimo que os crentes podem fazer na condição de reis e sacerdotes é se apartarem para Deus com a vida consagrada pelo Espírito Santo. Todos os salvos, portanto, devem apresentar seus corpos em sacrifício vivo, em total consagração, como um ato normal de culto. Romanos 12:1. Segue-se, consequentemente, que todos são chamados para um elevado padrão de vida.
Deus não quer cidadãos de segunda classe na igreja. A abstinência é, pois, o elevado nível de Deus e o melhor caminho para todos os líderes cristãos e todos os crentes. No próximo artigo falaremos sobre 8 perguntas que cada crente poderia fazer para si próprio a fim de determinar se pode ou não beber vinho ou outra bebida alcoólica. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.